Pode ser RH. O RH pode ser estratégico. Pode ser flexível. Pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Olá, criativos! Este é o Pode Ser RH, o podcast que vai te destravar. Estamos no nosso 11º episódio. Se você está nos acompanhando, percebeu que o formato dos nossos episódios estão diferentes. Então, nós traremos para vocês histórias da vida real, coisas que aconteceram conosco no nosso dia a dia. Eu sou a Laís, estou vestida com uma blusa rosa, cheia de brilho, sou negra, estou de batom rosa e tenho olhos verdes. Julie. Olá, criativos! Então, eu sou a Júlia Dalsasso, né? Eu sou parceira do RH Criativo. Eu estou vestida, então, uma camisa branca e um colar azul piscina. Azul piscina. Bem grande, de bem acetato. Chique. Diz o Max aqui, o nosso videomaker, que é meio escandalosinho, mas tá valendo, é chique. É chique. É extravagante, gente, extravagante. É isso aí, RH Criativo é isso, é extravagância. Né? Se é pra ser mais do mesmo, a gente continua meio begezinho. Né? Mas muitas histórias legais a gente vai contar, histórias engraçadas, hilárias, né? E realmente para te destravar e para te inspirar, porque de tudo que normalmente quando eu pelo menos aprendo com as minhas experiências, né? E quanto mais eu vivo, mais eu sei que, meu Deus do céu, preciso viver mais para poder resolver esses novos problemas. Hoje nós vamos falar nesse episódio sobre a diferença entre um RH tradicional e um RH para startups e também sobre business partner. Eu vou começar a falar sobre business partner, né? Que daí eu conto a minha história, a gente já faz um gancho. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar na área de RH em 2007, né? E eu trabalhei na segunda maior empresa de alimentos do mundo. Então, eu sou bastante privilegiada por isso. Então, esses 7 anos que eu trabalhei lá, eu aprendi muita coisa. No sentido de negócio, de gestão, né, de qualidade, produtividade e principalmente de pessoas. Né? Quando eu saí de lá, eu saí para ter minha filha, daí fiquei um tempo em casa e eu falei assim, eu vou ficar 1 ano em casa. Né? Conversei com meu esposo e realmente eu fiquei 1 ano. Minha filha fez 1 ano dia 5 de agosto e eu comecei a trabalhar dia 4 de agosto. Então, eu participei de um processo seletivo, né, na época, para vaga de business partner. E eu fui assim, cara, era o que eu fazia. Só que não tinha esse nome chique. Né? Apoio à gestão, né, todo o trabalho estratégico, super questionadora, né, montar materiais, trabalhar com Excel, trabalhar com indicador. Né? Então, eu já fazia esse movimento. Daí, fiz a entrevista com a Estela ainda. Fiz a entrevista e ela falou assim, e eu vi que ela se empolgou, que o olhinho dela chegava a brilhar assim, do modo como que eu fazia lá e tal. Daí ela assim, tu espera um pouquinho? Daí eu assim, espero. Ela foi lá e chamou o gerente de RH. E naquela mesma conversa, eles fecharam uma vaga comigo. Então, quando a gente fala de business partner, a gente fala, ele é um mundo muito mais amplo e robusto. Ele não é apenas conhecer o negócio. É conhecer o negócio, conhecer o processo, a estrutura e pessoas. Ele tem um complexo, né, todo um material complexo por trás. Então, fechamos a vaga. Aprovada. Naquela mesma hora. Cheguei em casa pulando de alegria, né? Porque em outro momento, acho que foi lá em 2000, lá vai pedrada, eu fiz entrevista para essa empresa e eu não passei, era para ser recepcionista. Foi um dos meus primeiros empregos. Então, quando eu entrei para trabalhar lá, era um novo formato, né? Nós tínhamos que dar um suporte para a gestão em relação a indicadores, a padronização de rituais de reunião, reuniões de indicadores, reunião de resultado, né? Então, eu participei de todo esse processo. Implantação de ferramentas de qualidade, né? Isso era muito
latente, assim, o nosso dia a dia era muito intenso. E práticas de recursos humanos, como a área de endomarketing, né, nós que promovíamos, nós tínhamos separado, nós chamávamos de mini fábrica. Cada BP, nós éramos em 3 BPs e atendíamos 3 fábricas. Então, nós tínhamos, a Júlia fica com a mini fábrica da unidade 1 e da unidade 2. Então, eu transitava entre uma unidade e outra, entre uma cidade e outra, para poder dar esse suporte para os supervisores e para os gerentes na época, né? E para mim, assim, foi uma experiência incrível. Eu aprendi muito e ensinei muito, porque a escola de onde eu vim fez com que eu chegasse ensinando um pouco também, não só aprender. O que eu precisei aprender sobre o negócio? Eu nunca tinha trabalhado em cerâmica, né? Eu sempre trabalhei com indústria de alimento, fui para cerâmica totalmente diferente, né? Então eu tive que aprender toda essa parte do negócio para mim poder atuar e ser mais assertiva na tomada de decisão junto aos gestores. E esse foi um dos teus desafios da nova função? Porque por mais que tu soubesse o que fazer, o que foi mais desafiador nessa nova atuação de BP? Isso, o que foi desafiador foi primeiro conhecer o negócio, né? Conhecer as pessoas. A cultura de onde eu vim e para onde eu fui era totalmente diferente, né? Era mais homens, onde eu trabalhava era mais mulheres. Então, teve várias questões que eu tive um tempo para poder me adaptar, né? Nós tínhamos, na outra empresa, era uma central de atendimento fora da unidade. Ali era tudo muito mais rápido, né? Porque toda a central ficava na mesma unidade. Então, esse foi um fator bem positivo, assim, de ser mais assertiva e mais rápida na tomada de decisão. E eu acho que foi isso, assim, que eu percebi que eu somei, né? Somei para as áreas, para a supervisão. E tem algo que tu faria diferente, olhando para trás, para tua trajetória? Em relação a tua atuação. Atuação como BP, inglês. Todos os melhores materiais, os melhores vídeos estão todos em inglês. Todos em inglês. Então, hoje, claro que continua sendo uma prioridade, mas eu apostaria muito mais, investiria muito mais tempo em aprender inglês, estudar inglês para poder trazer as novidades e não esperar que outra empresa que saiba trazer para o Brasil. E sim, a gente já pesquisar em fontes externas. A gente fala muito sobre beber na mesma fonte, né? Aqui na nossa região, principalmente, as pessoas bebem todas na mesma fonte. Sim. Se tem uma palestra, vai todo mundo. Se tem um livro, todo mundo lê. E eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Eu prefiro pegar um livro em inglês e traduzir. Eu prefiro buscar de outras empresas uns cases de fora. Então, isso faz diferença, né? Principalmente na atuação como business partner. David Urich, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele fala muito, né, de o BP olhar para fora do negócio para trazer, que foi o que tu, né, falou que faria diferente. O que eu posso trazer de fora e aplicar aqui dentro, né? Acaba que o que tu falou é mais do mesmo, né? E como as referências estão todas em inglês, talvez o que esteja em português não diz respeito só a uma realidade que está aqui. Então acaba ficando limitado, né? O criar, o desenvolver, o sair da zona de conforto. Exatamente isso. E sabe que BP já existe há mais de 30 anos. Né? A gente sabe da importância e o quanto nós, como RH, usamos isso, né? Essa nomenclatura, como uma bengala para a gente poder entrar no negócio. Uhum. Né? Eu percebo que o RH hoje ele não é valorizado tanto quanto deveria, pelo simples fato de não estar presente ou não estar por dentro do que passa no negócio. De ter uma opinião, de falar sobre produtividade, produção, sobre eficiência, sobre Lean Manufacturing. Então, o BP ele está muito ligado a isso, não só à gestão de pessoas, mas à gestão do negócio. Ele precisa saber para de fato, não é saber mais, né? Mas saber tanto quanto um gerente que entende de toda a produção, de funções que de fato são destinadas a ele, né? Acredito que o que vai fazer de fato o RH ser estratégico é esse posicionamento diferente de conhecimento mesmo, né? Cheguei aqui, eu tenho alguns conhecimentos que eu posso contribuir contigo, mas eu também gostaria de fazer essa troca. E o aprender que tu falou é muito importante, assim, de fato entender o que paga as nossas contas no final do mês. Porque é assim que eu vou conseguir ser mais assertiva e efetiva com aquele líder, com aquele gestor e com o negócio. E sabe que o BP, ele é muito mentor. Né? Então, como que um gerente vai conversar contigo, vai te pedir um direcionamento se tu só sabe o básico? Se tu não consegue dar algo a mais que ele precisa.
né? Então, muitas vezes nós, como área de recursos humanos, nós perdemos a credibilidade por isso. A gente se prepara para atender uma operação, se prepara para atender uma supervisão e acaba não pensando em uma diretoria e uma gerência. Então, o quanto nós estamos maduros, não só como BP, mas como profissional de RH, o quanto nós estamos maduros para ser mentor desses profissionais. Porque a gente fala muito sobre liderança sozinha, né? Sim. A gente tem até aquele livro, Liderança... Come por último. Os líderes se servem por último. Isso, come por último. Mas entendeu, né? Entendeu? Tá bom. Então, os líderes se servem por último e realmente é nessa vibe, nessa batida mesmo. Então, o quanto o RH tá ali para dar esse suporte. E quando a gente fala sobre... Agora, indo para o segundo tema, né? Quando a gente fala de BP, RH tradicional e RH para startup, é gritante a diferença. E a diferença é comportamento, né? Quando a gente fala no segundo tema agora. E o comportamento de um BP é um comportamento mais de mercado, né? E o comportamento de startup é um comportamento mais de inovação e de adocracia, voltando para a cultura, que foi o nosso episódio anterior. Né? E qual é a diferença, Laizinha, entre um RH tradicional e um RH para startups? Na minha visão, e como a gente falou de histórias reais, né, do que eu pude ter de experiência mesmo. Para mim, o RH tradicional ele vai se concentrar muito no comando-controle. Qualidade, o ponto, verificar se está certo, vai olhar muito para a questão da burocracia. E isso é importante, mas não é só esse o papel do RH. Não é só esse. Não é só isso. E, claro, obviamente, que também não é o meu perfil. Por isso que eu acredito que, para mim, não faça sentido, né? E o RH voltado para a atuação em startup, ele é uma pessoa, primeiro, dinâmica, adaptável, inovadora. Não digo que ligada no 220, porque tem espaço para todo mundo, mas aberto à mudança, a olhar muito, muito, muito para fora e testar, errar, aprender. E claro que terão processos, mas não necessariamente o processo vem primeiro do que a experimentação. E o RH tradicional, ele tá muito voltado para isso, né? Vamos fazer um treinamento? Tá, mas vamos criar todo um POP? Para que é isso? Eu entendo que isso seja importante, mas a gente acaba perdendo muito, muito tempo nisso. No tradicionalismo, no que tu falou ali, né? Da estrutura mesmo. Da hierarquizar as coisas, enquanto a gente poderia pensar sem caixa, não dentro, né? E inovar. Para mim, a diferença, de fato, está em comportamento. O RH tradicional, ele é muito mais rígido em algumas questões, porque ele é mais... Eu diria que... Não é a questão do organizado. Hierárquico, tradicional, não tem novos processos. Processual. A cultura da empresa também. Processual. Não adianta, né? Definir, né? Não adianta tu chegar lá querendo fazer coisas diferentes, a cultura não vai absorver isso, né? Tu imagina o RH criativo dentro de uma polícia que tu falou, né? Não fecha? Não. Né? Não fecha. Então, o RH criativo, ele tem essa batida de RH para startup, né? Mais dinâmico, flexível, adaptável, né? Tanto é que os nossos valores, ele fala muito sobre ser singular, né? A gente precisa ser singular, claro. Se autoconhecer para depois ser plural, né? A questão também de criação, ser criador, criação, né? O criador é a criatura, né? O quanto a gente tá nessa batida de flexibilidade, solucionar problemas, isso, adaptabilidade. Então esse também é um valor do RH criativo. Por que a gente tem falado sobre RH para startup? Porque esse é um dos serviços do RH criativo. Nossa empresa não é uma consultoria, mas ela também não é um RH tradicional, né? Nós temos um RH que realmente é flexível, adaptável, criador, singular. Mas qual que é o nosso valor aí? Criador, enérgico. Singular, enérgico. Mas a questão de energia é nítido, né? Se tu não tem energia, o negócio não roda. Vai uma pessoa levantando o pé e o outro pegando fogo numa startup pra ver. Tira pelo Cassiano, que veio aqui há uns 2 episódios atrás falando com a gente. Ele mesmo disse, eu sou sanguíneo, eu quero o negócio rodar. É muito louco, deixa a gente tonta. Mas enfim, né? Então, os valores do RH criativo, eles vêm muito de encontro a um RH de startup. Né? Eu acho que por isso que faz com que a gente tenha embasamento, né? E
e prova social e exemplo de que realmente Sim. dá para fazer um RH diferente. E principalmente o talento, né, Julie? Através do fit cultural, né? A startup, ela nos dá a possibilidade, e nós, enquanto RH criativo, de olhar para aquilo que a gente é bom fazendo, né? A gente já sabe que a gente não sobreviveria numa instituição hierárquica, porque eu digo sobreviver no sentido de felicidade, de estar realizado. Nós não estaríamos. E a startup, ela vem com essa pegada. O cara tem que ser a pessoa certa no lugar certo. Porque ele não vai ficar por muito tempo. E principalmente nesse mundo, né, doido que a gente tá, rápido, olhando para a questão de propósito, escolher as pessoas certas através de fit e de cultura é o que faz sentido para essa nossa solução. E é sim um diferencial competitivo, faz sim a diferença e dá resultado. É isso aí. Então, de bate pronto, né? Anota aí. Diferença entre um RH tradicional e um RH de startup. RH, eu vou falar de RH tradicional. Ele é mais conciso, ele é mais metódico, ele é mais observador, ele é mais dentro da caixa, ele é mais... Tu falou essa palavra que eu acho que é verdade. Não é que ele seja organizado. É metódico, né? Metódico, começo, meio e fim, né? Processual. Isso. Processual. Tá, mas dá resultado? Dá resultado. É conforme o que a tua organização ela exige, automaticamente tu vai se moldar a esse tipo de trabalho. Só que muitas vezes, ou muito provável, que essa empresa vai chegar um momento que ela vai dizer, não dá mais para ficar dessa forma. Né? E isso vai fazendo todo esse movimento de transformação de cultura. E RH para startups. RH para startup. Adaptável, flexível, criativo, né? Dinâmico, solucionador de problemas. A pessoa que não tem medo de errar é aquela que vai e faz, ativador, sei lá, uma pessoa que tem ativação. Acho que é não ter medo mesmo. Não ter medo de errar. Vai. Só vai. Depois depois arruma rápido. Arruma rápido. Erra rápido, acerta rápido. É isso aí. E é um modelo que tem crescido no mercado de trabalho. Independente de gostar ou não, é algo que está vindo para ficar. Não é uma tendência. É, de fato, o nosso mundo atual. E sabe que o RH criativo... eu tenho um monte de amiga que trabalha em consultoria, assessoria, é mentora, enfim. E eu não acho assim que nós somos concorrentes. Eu acho que nós somos mais para parceiros do que para concorrente. Porque o RH criativo ele tem um foco muito específico, que é desenvolver profissionais da área de recursos humanos. Né? Então, o profissional de RH, ele acaba treinando e investindo muito em liderança, que é necessário, né? Que é importante. Investindo em liderança, investindo nos profissionais e acaba se deixando de lado. Porque a gente pergunta muitas vezes, né? Ok, nós, RH, cuidamos das pessoas. E quem cuida do RH? E daí entra o RH criativo, com soluções e focos específicos para desenvolvimento de profissionais de RH. E bora, Bill? Bora, Bill. Será quantos minutos deu esse? Sabe por que a gente fala? Porque assim, ó, como a gente tem esse time de testar e errar e aprender, enfim, a gente percebe que os podcasts mais curtinhos escutam mais, né? Mas coloca aqui embaixo, né? Coloca aqui nas observações aqui, nos comentários do YouTube, né? Não sei no Spotify. No Spotify eu não sei se dá para comentar, mas se você estiver nos assistindo no YouTube dá para comentar, e nós muito provavelmente postaremos algum trecho desse episódio no nosso Stories, @RH Criativo Oficial. Você pode colocar a sua opinião também no direct, de alguma forma fala pra gente. Laís, Julie, tá dando certo? Não. Faz Bora de outra mudar forma. de novo. A gente vai se adaptar ao público, né? Eu diria. Isso aí. Mas que bom. Que bom. A gente vai ter mais temas. Galera, ou enfim, você que não se considera criativo, ou os criativos que nunca ouviram falar sobre Roube como um artista, saiba que criatividade é prática, criatividade é leitura, criatividade é errar e acertar. Esse livrinho, ele é bem ilustrado, né? Ele é bem legal. Ele fala sobre como que a gente pode roubar a ideia das outras pessoas, porque nada se cria, tudo se copia, e ainda assim ser autêntico.
não existe um outro RH criativo, até porque se existir, a pessoa vai ter que desistir, né? Mas ele vai olhar para a questão de desbloquear a tua criatividade com coisas práticas do teu dia a dia. Então, se tu tem um problema, tu é criativo. E esse livrinho aqui vai te dar um passo a passo, um insight de como desbloquear a tua criatividade ou até mesmo como é que tu pode olhar para a criatividade de maneira diferente. Então, anota aí, Roube como um artista. Livrinho Bem da hora. bem da hora. Então tá, gente. Beijo. Fiquem Beijos. bem. Não esqueçam, curtam, se vocês estão nos vendo no YouTube. Avaliem esse episódio no Spotify, porque tanto curtindo quanto avaliando nos ajuda, aliás, né, que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim como chegou para você. Tá E bom? aproveitem os insights. É isso aí. Anota aí. Beijos. Beijos!